Você é nutricionista, psicólogo, médico, esteta, todo mundo que trabalha na área de clínica, hoje vocês não podem perder. Hoje ele vai explicar como que a gente blinda uma empresa. Quando a gente fala de blindagem, a gente está falando de segurança, né? Então a gente se sente seguro quando a gente está cercado por alguma coisa que é blindada. Então é mais ou menos isso. Só que do ponto de vista financeiro, quer dizer, é a gente ter a segurança de que a empresa vai continuar funcionando e até crescendo no futuro. O que a gente está falando sobre blindagem? É você ter a luz naquilo que onde você está pisando, no lugar onde você está pisando, onde você está andando, se movimentando, você ter clareza do que está acontecendo do ponto de vista financeiro. Não é só uma questão de você pegar esses números brutos, como você falou, e fazer aquela conta simples. Está recebendo mais do que o que está pagando, tá bom. Não é só isso. O que você recomenda aí para quem está começando agora, principalmente? Puxa vida, a gente encontra isso tantas vezes. É verdade que é tão falado por aí, mas a gente encontra ainda tantas vezes. Gente, não vamos misturar a empresa com o pessoal, pelo amor de Deus. Então você está gastando tempo, é a mesma coisa que você está dizendo que está gastando dinheiro. Então o serviço aquele serviço está lhe trazendo muito dinheiro, né? Mas se você estiver gastando muito tempo para fazê-lo, para executá-lo, significa que você está gastando também muito tempo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa parceria com a Eixo Isaacs, uma empresa de marketing digital especializada em tráfego pago para clínicas. Hoje estamos trazendo aqui um especialista em administração financeira. Ele já trabalhou no Banco de Boston, já trabalhou no Banco do Brasil, tem uma empresa chamada Valoro, Marcos Melo. Tudo bom, Marcos? Tudo bem? Tudo certo. O que a gente vai falar hoje, Marcos? Vamos falar sobre finanças, que é um assunto que é importante para todo mundo, né? Para todo empresário. E o Marcos gosta de coisa difícil, viu, gente? Até maratona ele corre. Já trabalhou em todos esses lugares, né? Além de ser professor também, trabalhou bastante tempo no IBMEC, né? A gente sabe que é uma das instituições mais respeitadas desse país, né? Ele gosta de coisa difícil. E hoje ele veio aqui e vamos falar hoje sobre blindagem financeira de clínicas. Então, por exemplo, se você é nutricionista, psicólogo, médico, esteta, todo mundo que trabalha na área de clínica, hoje vocês não podem perder. Hoje ele vai explicar como que a gente blinda uma empresa. Por que blindar financeiramente uma empresa, Marco? Quando a gente fala de blindagem, a gente está falando de segurança, né? Então a gente se sente seguro quando a gente está cercado por alguma coisa que é blindada. Então é mais ou menos isso. Só que do ponto de vista financeiro, quer dizer, é a gente ter a segurança de que a empresa vai continuar funcionando e até crescendo no futuro. Só que do ponto de vista financeiro, evidentemente, que é um assunto, vamos dizer assim, que ainda é muito pouco debatido, ainda tem, claro que tem cursos, escolas, eu mesmo sou professor de administração e de finanças há muitos anos, mas para você trazer para a prática, de fato, como é que deve ser esse controle financeiro na empresa, de modo a torná-la mais segura, isso já é uma coisa mais complicada. E tem uma coisa bastante interessante, porque muitas vezes o empresário, principalmente esse pessoal que está no ramo da clínica, eles não têm a menor, né, não tem, dentro da faculdade não tem o menor preparo, eles não têm nenhum tipo de disciplina relacionado tanto à administração quanto à contabilidade. Então eles começam a ver aquele monte de dinheiro entrando lá e começam a ter aquela percepção de estarem ricos. Você já viu casos desse tipo? Que acabaram terminando muito mal? Bastante, porque acaba gerando muito caixa, mas acaba não tendo controle das saídas. Então você tem a impressão de que de fato está gerando muito dinheiro e aquilo dali está no bolso. Muitas vezes acaba acontecendo também de você misturar o que são os gastos pessoais, fazer novos compromissos financeiros pessoais e aí acabar que em dado momento, depois de alguns meses ou alguns anos, você se perceber numa situação em que você está sem dinheiro, está insolvente. Puxa, mas como é que pode? Eu estava fazendo tanto dinheiro e agora não tenho, está cheio de dívida e não tenho dinheiro para pagar mais as contas. Insolvente é aquela pessoa que não consegue pagar as contas. Insolvente é aquele que não consegue pagar as contas, que está com dívidas. Isso é muito, muito comum acontecer, infelizmente. Entendi. A gente vê aí o pessoal na área da clínica, né? Eles compram muitos insumos, alguns desses insumos são muito caros, e aí eles acabam fazendo parcelamento, e como não tem um planejamento, né, em relação a esse parcelamento, eles acabam perdendo dinheiro ao longo do caminho. Como que acontece essa perda de dinheiro ao longo do caminho? Por exemplo, eu fecho aqui um orçamento hoje de 15 mil, né, só que daqui a um tempo
não é? Eu vou precisar de usar esses 15 mil para comprar insumos. Como que isso acontece? A perda do dinheiro. Pois é, existem várias formas, né? Ou várias armadilhas, vamos dizer que isso daí pode acontecer. Primeiro, que você está tendo mesmo quando você tem um determinado planejamento financeiro, mas às vezes você não percebe que, na verdade, aquele insumo é corrigido até mesmo pelo câmbio, porque alguns dos itens que você está comprando, mesmo que seja fornecedor brasileiro, ele acaba importando de fora, ou pelo menos parte daquilo que ele está vendendo é importado e que sofre algum tipo de variação cambial, por exemplo. E isso ao longo do tempo, principalmente quando a gente está com inflação relativamente alta, como é o caso no Brasil hoje em dia. Taxa de juros também alta. Isso tudo contribui. Você não enxerga, né? Você não fica acompanhando exatamente a cada dia o que é taxa de juros, o que é inflação. Mas existe, e isso está impactando nos custos dos produtos, dos itens que você está fazendo e também do serviço. E aí chega um determinado momento que você não tem essa percepção sobre quanto aumentou, né, todo esse gasto, todo esse custo, e aí você acaba se encontrando numa situação de dificuldade financeira. Ou seja, se antes, em determinado momento, você tinha dinheiro para pagar com folga, né, as contas e tudo direitinho, em um outro momento, isso acontece muito rápido, chega um determinado ponto que você já não percebe mais que tem aquela mesma segurança. E isso é complicado. É por isso que eu estou falando sobre blindagem. O que é? Vamos tornar um pouco mais claro isso daí. É você ter a percepção todo dia, quando você acorda, de que de fato sua empresa vai funcionar, não apenas naquele dia, você ter mas nível daí de por consciência diante. sobre o que está acontecendo lá dentro, né? Isso. É porque o que eu estava pensando é o seguinte, né? Blindagem. Porque às vezes é o que a gente começou a falar lá, os números, se você olhar os números crus, você não consegue ter consciência do fato que está acontecendo, né? Você precisa tentar enxergar isso de uma maneira mais ampla, seja através de um dashboard, seja através de uma planilha. É isso que você está falando de blindagem? Exatamente isso. O que muitas vezes aí o pessoal eu acho que vai concordar, né? Muita gente procura a gente dizendo assim, olha, é como se eu estivesse andando no escuro. Eu sei mais ou menos onde as coisas estão, mas eu não tenho uma clareza maior sobre aquilo dali. Poxa, isso daí é complicado, é arriscado trabalhar dessa forma, principalmente quando você está falando de uma empresa. O que a gente está falando sobre blindagem? É você ter a luz naquilo que onde você está pisando, no lugar onde você está pisando, onde você está andando, se movimentando, você ter clareza do que está acontecendo, do ponto de vista financeiro. Não é só uma questão de você pegar esses números brutos, como você falou, e fazer aquela conta simples. Está recebendo mais do que o que está pagando, tá bom. Não é só isso. Tem um monte de outras coisas. Né? Como que essas despesas vão se desenrolar no futuro, né? E eu acredito que isso acaba tendo um impacto muito grande na questão do crescimento das empresas, porque todo o empreendedor, ele quer o quê? Ele quer trabalhar menos e poder ganhar mais. E só é possível isso acontecer se a empresa crescer, não é? Então, eu acredito que a principal função da blindagem, né, que a gente está falando aqui, é você conseguir, no momento que você se preparar para poder crescer, você de fato ter a tranquilidade que você sempre pensou em ter quando você começou aquela empresa lá. Exatamente. E isso depende de controle. É claro que depende de outras coisas também, que são talvez até mais importantes. Primeiro, tem que ter qualidade no serviço que você presta, evidentemente, que senão você vai perder seus clientes. Então tem que ter um bom tratamento, tem que ter bons materiais. Então você tem que fazer um serviço de qualidade e entregar isso para o seu cliente, claro. Então a partir daí você vai ter uma tendência, lógico, a fazer dinheiro. E aí esse trato com o dinheiro que precisa de controle. É daí que vem a blindagem, é esse controle do dinheiro que você vai fazer. Tá bom, o que eu estou falando sobre dinheiro? O que é mais especificamente? Cara, pega o extrato da conta corrente, né? Hoje é o dia 10, eu não sei que dia do mês é hoje. Hoje é dia 10. Então pega o que passou no dia 9, né? Ontem. Lá tem entradas de valores no extrato da conta corrente e tem saídas de valores. Registre aquilo dali em algum lugar. Eu ia falar em caderno, essas hoje em contas dia precisam ser classificadas? tem que ser classificado. Então você tem que estabelecer exatamente o que se trata cada um deles. Ou seja, você está recebendo por determinado serviço, ponha lá, olha, estou recebendo R$1.000, recebi ontem, né, R$1.000 do serviço tal. Paguei ontem, sei lá, salário do pessoal. Aí você põe lá salário do pessoal. Material. Então põe lá qual é o material referente a qual serviço. Referente a qual serviço. E assim por diante. Aluguel, conta de luz, de água, você vai registrando aquilo dali tudo.
Chega um determinado ponto que você tem uma quantidade de informação que está registrada no sistema. Gente, eu não vou falar de você anotar isso no caderno, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, no mínimo, a um celular. Né? E tem muitos aplicativos que fazem esse registro. Agora, você precisa ter a disciplina de todo dia, ou pelo menos uma vez por semana. Claro, uma vez por semana você vai ter que preencher da semana inteira. Mas o ideal é uma vez por dia, porque aí você vai acompanhar 10, 15 minutos que você tire por dia para poder fazer aquilo já é suficiente. Você vai registrar aquilo tecnicamente classificando do que se trata, como eu acabei de dar o exemplo. E aí você vai ter um conjunto de informação no tempo que vai lhe permitir fazer análise. Então, qual é o tipo de análise que a gente vai poder fazer? Qual é o tipo de serviço que rende mais? E os números não mentem. Os números não vão mentir. Se você tiver feito certo, né, Não é, logo não é desde uma o início, questão de opinião mais, né? não é opinião, é aquilo que está lá, é o comportamento, é o espelho da sua empresa ao longo desse período. Porque é muito comum o dono da clínica achar que determinado tipo de serviço, porque tem o ticket mais alto, é o que gera mais lucratividade. Mas é o que acontece? Não necessariamente. Pois é. O que você tem que observar e que faz mais, que tem mais importância é o que você tem de proporção de recebimento em relação ao que você gasta. Porque pode ser que um dado serviço você receba muito dinheiro, mas se você estiver gastando muito também para fazer aquilo... Ou também tempo, né? Não é só a questão também, a questão de quanto tempo que aquele serviço toma, né? Bom você falar quantas isso. vezes você consegue fazer um serviço que te rende X? Se você for comparar que você gasta menos tempo do que fazer um que rende 2x, às vezes você consegue ter mais lucratividade também. Bom você ter falado isso. Lembra que se fala muito que tempo é dinheiro? Sim. Então é a mesma coisa. Então você está gastando tempo, é a mesma coisa que você está dizendo que está gastando dinheiro. Então aquele serviço está lhe trazendo muito dinheiro, né? Mas se você estiver gastando muito tempo para fazê-lo, para executá-lo, significa que você está gastando também muito tempo. Se você não registrar isso, e você tem possibilidade de colocar lá, né, nesse controle financeiro, no aplicativo, numa planilha, ou o que for, tem condições de colocar aquilo, porque depois de um tempo você vai conseguir medir. Pô, esse serviço aqui me dá muito dinheiro, mas para executá-lo, eu preciso também gastar muito dinheiro, inclusive tempo. Precisa gastar muito dinheiro para executá-lo. E esse outro serviço, apesar de hoje em dia, né, até trazer um volume menor de dinheiro, mas eu gasto menos para isso. Será que eu tenho condições? Porque nem sempre é possível. Será que eu tenho condições desse segundo serviço eu conseguir promover, vender mais, divulgar Exatamente. mais aquilo dali? A informação é o poder, Marco. Quem tem informação tem todo o poder. Isso que você está falando é fundamental, porque a pessoa, a partir do momento que ela consegue enxergar isso daí, ela vai poder ter estratégia. Porque quem não tem informação não tem estratégia. Concorda comigo? É exatamente isso. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Precisa fazer o controle. Para quê? Para gerar informação. Com informação, a gente consegue tomar decisões. Consegue tomar decisões melhores. E evidentemente que para o empresário, aquele profissional, ele é empresário, o que ele pretende, por que ele criou aquilo dali? No final das contas, eu sou professor de finanças, hein, pessoal? Eu vou falar uma coisa que todo livro de finanças começa da seguinte forma: a função de finanças é o seguinte: maximizar a riqueza do dono da empresa no longo prazo. Para maximizar a riqueza, né? O que significa isso? Você, quando abre o negócio, você quer fazer dinheiro. E não tem nada de ruim falar sobre isso muito aberto. A nossa Você cultura quer ficar tem gente que rico, não gosta porra. de falar sobre isso, né? Pois é. Não tem pecado nenhum. Contanto que você esteja fazendo isso honestamente, legal, levando bem, né, para o seu cliente, isso é bom você fazer. Você está contratando gente, você está comprando material de fornecedores. Movimentando a economia, gerando emprego. Exatamente. Então, o que você pretende, no final das contas, é isso. É fazer dinheiro e muito dinheiro ao longo, porque ele precisa ser sustentável. Não adianta você ficar com muito dinheiro agora e no mês seguinte você está com problema de caixa. Então, é sustentável ao longo do tempo. E para isso você vai fazer o controle para poder chegar lá. E você, Marcos, já trabalhou aí na Banco de Boston, no IBMEC, você já deve ter prestado consultoria para muitos e muitos empresários. Quando eles vão atrás de você, que tipo de problema que eles mais falam para você? O que faz eles procurarem, por exemplo, um consultor na área de finanças? É que, de modo geral, vamos dizer assim, você falou sobre aulas de finanças, vou dizer, os livros de finanças, isso para o mundo inteiro, que são usados nas aulas, né, de graduação, de pós-graduação, os livros de finanças, eles trazem uma determinada informação que é muito embasada na contabilidade. Nada de errado nisso, não estou falando que seja algo ruim ou errado, mas provavelmente o pessoal que está assistindo a gente aqui sabe que
provavelmente no final do mês, quando começa o mês, você não pede para o seu contador, me dá aí o balanço do mês que passou, me dá aí o DRE do mês que passou. Por quê? Porque mesmo que você receba aquilo, você vai olhar aquele negócio e você não vai reconhecer a sua empresa ali. É porque está errado? Não, está certinho. Mas é porque a contabilidade, de modo geral, não foi criada para atender a necessidade do empresário. Foi criada para atender uma necessidade do Estado, quanto a uma questão tributária. E depois para o mercado de capitais, porque as empresas que lançam ações na Bolsa precisam ter uma uniformização para a informação. Então, ele precisa de um consultor porque ele precisa entender a linguagem que os números das contas estão falando para ele. É isso? Exatamente, mas não vem da contabilidade. É isso que eu estou querendo dizer. Você pode continuar usando a contabilidade, faça muito bem feito, tá? Eu tomo muito cuidado ao afirmar isso. Tem que fazer uma contabilidade bem feita, pagar seus impostos tudo direitinho. Agora, o que tem lá não vai espelhar exatamente o que aconteceu com a empresa. O que a gente recomenda? Crie à parte um controle de caixa. Muitas empresas já fazem isso. Crie à parte um controle de caixa. Como eu falei, pega o extrato da conta corrente dia anterior e registra ali de uma forma classificada adequadamente, e aí você passa a ter informação do que está acontecendo com a empresa. Isso, pode falar. Então, aí você passa a ter informação. Aí você está fazendo esse conjunto de informação, que aí a gente está chamando de finanças. Isso, finanças. Ao outro lado da contabilidade, a gente está falando de finanças. Aí você passa a ter a possibilidade de saber exatamente onde está pisando, o que está acontecendo com a sua empresa e tirar várias conclusões, né, e indicadores a partir dali para dar segurança, ou seja, para blindar a sua empresa. Eu acredito que as pessoas não tenham esse nível de conhecimento. Eu tenho certeza, por exemplo, que as pessoas sabem tirar um extrato e colocar o extrato numa planilha. Mas você ensina, por exemplo, para eles assim, como priorizar determinados tipos de contas, é esse tipo de coisa, de serviço que você faz? Isso, exatamente. É porque tem técnica, de modo geral, as pessoas, mesmo quando fazem, porque nem sempre faz, viu? Fica muito na cabeça assim, o que está entrando, né? Você deve conviver com isso. Você tem na cabeça o quanto está entrando, o quanto está pagando, principalmente quando for uma clínica menor. Você tem basicamente essa noção. E acha que isso basta. Não dá, não basta, não é suficiente. Por melhor que você tenha na sua cabeça os números e saiba de cor, é muito difícil você conseguir fazer uma análise e depois gerar os indicadores, isso só pela cabeça. Então é imprescindível, pessoal, estou falando, é imprescindível que você tenha um controle de caixa. Que seja feito num sistema, e são muitos que são até baratíssimos, você paga R$50 por mês, talvez, alguns que são até gratuitos. Faça o registro, seja no aplicativo de celular, seja no computador. Faça o registro, não ponha só na cabeça. E aí você vai conseguir ter essa informação depois sobre o que está acontecendo com a empresa, isso de forma separada do que seria a contabilidade. Porque tem muita gente que deve achar esse trabalho um pouco chato, de ter que parar e ficar planilhando coisas. Eu sei que a grande maioria das pessoas, quando abre uma clínica, está interessada realmente em resolver a dor ali do paciente. Mas esse trabalho, ele, no final das contas, ele se resume em paz para o empreendedor, não é verdade? É chato, Carlos, a gente não vai dizer, é chato. A pessoa que tem uma outra área, né, de atuação, em saúde, é chato, em estética, é chato fazer. Eu sei que é chato fazer, só maluco que gosta dessas coisas. Mas tem que fazer, porque isso é dinheiro. É isso que vai determinar se sua clínica vai estar aberta no ano que vem ou vai estar fechada. Exatamente. Uma hora você vai ter que se preocupar com aquilo. Então tem que ser desde o primeiro dia nada. Antes de você abrir a sua clínica, já tenha isso programado. E o que você recomenda para as pessoas poderem começar a se educar nesse sentido? Cursos, livros, o que elas devem procurar? Gente, na internet tem muitos cursos, tem livros também. Aliás, eu vou até vender o peixe. Nós temos aqui um curso, né, de fluxo de caixa, de controle financeiro. A gente vai botar o link aqui, tá no Hotmart, você falou, né? Isso, exatamente. Para poder conhecer melhor como faz isso. Então, passo a passo. Mas vamos lá dar já uma deixa aqui, né? Primeiro, vamos simplificar as coisas. Como eu já tinha falado, você tem lá o extrato da conta corrente, você vai pegar todo dia isso daí, você vai gastar 10, 15 minutos para fazer isso. E vai registrar dentro de algum sistema, de algum aplicativo. Procura na internet, tem vários por aí. Simples e até gratuitos. E vai registrando. Lá você vai ter que fazer uma classificação adequada, como você tinha falado. Então você tem que saber, isso daqui é recebimento de valor de prestação de serviço, isso daqui é pagamento de salário pessoal, isso daqui é de aluguel, isso daqui é de energia e tudo mais. Vai registrando isso dia por dia. Vai chegar uma hora que você vai ter um volume de dados tal que você vai conseguir fazer comparações.
as comparações mais simples, que você vai fazer o quanto eu gastei num determinado período, no mês que passou, por exemplo, em relação ao que eu recebi. E aí eu estou falando de regime de caixa, receber, tá? Não é você ter aqui um valor que você prestou um serviço, você tem um valor a receber, mas você parcelou com o seu cliente de receber em 5, 10 vezes. Para quem não sabe, regime de mês. caixa é quando o dinheiro entra, não é? É quando entra ou quando sai, especificamente. Por causa do seguinte, quando você presta o serviço para alguém, você está emitindo uma nota fiscal, por exemplo, aquilo dali consta como se você tivesse tendo a receita naquele mês. Só que você ainda não recebeu o dinheiro todo, né? Mas ele consta, do ponto de vista formal, oficial, como se fosse naquele mês. E não foi assim. E isso não conta com inadimplência, por exemplo. Exatamente. Então, talvez você nem receba aquele dinheiro, né? Eu tenho que sair atrás lá do cliente para cobrar. As gloss, para quem trabalha com plano de saúde, né? Muitas das vezes o empreendedor, o dono da clínica, está contando que vai receber aquele valor e a gloss volta, ele precisa de, né, reformular, passar pela burocracia, ou seja, em vez de receber em 30 dias, vai receber daqui a 90 dias, tudo isso acaba impactando no fluxo de caixa. Carlos, muito bom você ter tocado no assunto dos convênios. Muita gente trabalha com convênio e não tem jeito. Convênio leva 60 dias em média, né, para efetuar os pagamentos aqui para a clínica. E essa é uma realidade. O mundo funciona desse jeito. Não adianta espernear e dizer que é injusto. É assim, pô. Agora, tem como se preparar. Então, você fazendo esse controle de caixa, você vai saber a quantidade de dinheiro que você precisa manter de reserva, porque você vai precisar continuar ainda pagando as outras contas. Provavelmente é possível, por exemplo, você tem um funcionário, um profissional que está executando aquele serviço, você vai precisar pagá-lo no final do mês por aquele serviço que você ainda nem recebeu, que vai receber pelo convênio 60 dias depois. Então, você tem que ter capital para poder efetuar aquele pagamento. Se você tiver um capital, uma reserva que seja muito alta, excessiva, isso gera custo para a empresa. E insuficiente também gera custo. Então, não convém que você fique pegando dinheiro emprestado, não, capital de giro nos bancos ou coisa do tipo, porque é muito caro. Você precisa fazer uma reserva. Então, com esse controle de caixa, dá para você estimar qual é o nível de reserva que você vai precisar para passar bem, mesmo com a situação que você sabe que os convênios demoram para pagar. Não só quando eles pagam regularmente, em média 60 dias, como também a questão das glosas. O que são as glosas? Às vezes o convênio pede uma coisa específica, é uma glosa técnica, uma coisa específica, mas é para poder. Aí ele demora mais tempo para pagar, mas paga. Mas você tem que responder aquilo dali. Às vezes ele simplesmente não reconhece e não paga um determinado procedimento. Então você tem a possibilidade de ter uma reserva para passar por isso ainda com tranquilidade, com segurança. Entende? Agora, como? Tem que fazer esse controle de entradas e saídas, né, de valores da empresa pela conta corrente, registrando isso no sistema, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. E para quem não estudou isso na faculdade, não precisa de fazer uma faculdade. Isso não é o tipo de conhecimento que você precisa de ficar 2, 3 anos estudando. Não precisa realmente. Basta ter boa vontade e boa correr atrás. vontade. Existem muitos vídeos, muitos cursos, livros na internet. Você tem redes sociais? Sim. Quais são suas redes sociais? Fala aí pra gente. Valorum Empresarial no Instagram, né? E Marcos Sarmento Melo. Como é que escreve Valorum? Valorum, valor 1 por extenso, UM, Entendi. Tudo junto, Valorum Empresarial lá no Instagram. Tem um canal do YouTube também que a gente coloca muita informação sobre fluxo de caixa, né, o controle financeiro, que é só procurar na Valorum Empresarial lá no YouTube, que tem bastante coisa a respeito. Bacana, vou abrir lá Valorum Empresarial, quero aprender mais sobre isso daí. Tem mais alguma coisa aí que você acha legal de falar pro pessoal? O que você recomenda aí para quem está começando agora, principalmente? Puxa vida, a gente encontra isso tantas vezes. É verdade que é tão falado por aí, mas a gente encontra ainda tantas vezes. Gente, não vamos misturar a empresa com o pessoal, pelo amor de Deus. Já começa isso desde o começo, né? O que entrar na empresa é da empresa. Concorda comigo? Ah, mas eu estou sozinho, é uma clínica que só eu presto serviço, então a clínica sou eu. Não, são duas personagens dentro da mesma pessoa. Uma coisa é você dentro de casa, outra coisa é você dentro da clínica. São duas pessoas completamente diferentes. Você tem que ter um controle para cada uma delas. Então, lá na clínica, que é a profissão que você está exercendo, você vai ter um controle financeiro. E é essa clínica que vai pagar a pessoa que está lá dentro de casa, entende? Que está indo trabalhar. E é com esse dinheiro. Então, tem que separar.
É por isso que eu falo, quando você faz esse controle de fluxo de caixa da empresa, então você consegue fazer essa separação. Porque em dado momento, sei lá, você pode escolher, sabe? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, toda semana. Você pode escolher, toda semana, vamos supor, eu vou pagar tantos reais para a pessoa, a minha pessoa. Bacana, porque assim você consegue depois fazer uma projeção do fluxo de caixa. Então vamos supor, até o final do ano que vem, todo dia, o que deverá entrar e o que deverá sair. Fica parecendo até uma coisa muito estranha, né? Depois a gente vai tocar nesse ponto aí da projeção do fluxo de caixa, tá? Mas você já está colocando um regime de pagamento para você mesmo. E aí sim, daquele valor que você recebe é que você vai pagar a conta de água, de luz da sua casa, comida e todo o resto, celular e etc. Tá? Mas não vai botar isso dentro de, tá pagando a prestação de celular pela clínica. Não, você não vai, nada disso não. Você está pagando a pessoa que vai pagar a prestação de celular. Como é que funciona essa projeção? É assim, depois que você começa a ter uma segurança mais sobre o dia a dia, porque você está fazendo o registro de entradas e saídas todo dia, claro, agora vamos avançar. Agora vamos ver lá para o futuro. Se a tendência está subindo, está descendo. Né? Exatamente. Se está no patamar que não está nem crescendo e nem diminuindo, isso é bom ou isso é ruim? Não tem jeito. Você vai estar ou diminuindo ou aumentando ou subindo. Não tem jeito. Igual você não fica. Igual você não fica. Não dá. Isso é estatístico. Então, obviamente que você não vai querer estar diminuindo de tamanho. Você tem que crescer de tamanho, né? Então, uma vez que você fizer a projeção do fluxo de caixa... Então, gente, vamos lá. De uma forma bem simples. Pega aqueles pagamentos que sejam simples de perceber. Por exemplo, o aluguel lá da clínica, ele é relativamente estável. Você vai pagar o mesmo valor todo dia, tal, do mês. Você vai lá e põe. Energia elétrica varia um pouco, mas não é tanto. Ponha lá, aquele dia do vencimento. Água, condomínio também é fixo. Ponha lá, tudo aquilo que você perceber que não tem tanta variação, ou que seja fixo, ponha lá, todo dia por mês, por exemplo, até o final do ano que vem, tá? Ponha lá. Então você começou da forma simples. As fixas. Depois você vai colocando aquele negócio que você, que aí vai variando mais. Quanto você acha que você vai atender, né, de clientes, de pacientes? É porque a gente não fala paciente aqui, a gente fala cliente, né? E aí, quando você está falando na projeção, aí você bota duas linhas, tipo, uma de uma cor que você projetou e o que realmente aconteceu? Você faz isso ou não? Mas é depois, né? Tá. Primeiro você faz só a projeção daquilo que você acha que a empresa vai continuar lá no futuro. Então faça uma estimativa, quantos atendimentos eu vou fazer no mês que vem, e no outro mês, e no outro mês. Aí você, de uma forma simples, gente, não precisa complicar não. Você pega aquele valor, né, do que você acha que será o recebimento, e aí você divide por 30, por 22, número de dias úteis, e põe lá, ó, cada dia você está recebendo aquele valor por mês. E no mês seguinte, deve aumentar em 5% a quantidade de clientes e o faturamento. Então, ponha lá. No outro mês. Fica parecendo uma coisa meio estranha, né? Pô, daqui a 6 meses eu vou conseguir perceber hoje o que eu deveria receber? É claro que vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas o mais importante disso que eu estou falando agora é o exercício de você olhar para o futuro. É o exercício. Você falou que eu sou maratonista, né? Você acha que você começa a fazer uma maratona assim do dia para a noite? Não, pô. Você começa com 500 metros. Depois com 1 quilômetro e assim por diante. Então você começa fazendo o exercício de olhar para o futuro, de como a sua clínica vai funcionar. Lance, depois que você lançou aqueles valores de gastos fixos, lance aquilo que você acha que vai acontecer de recebimentos lá no futuro. Até mesmo para você depois fazer uma análise de consciência do que pode ter dado certo, o que deu errado, para você saber por que às vezes você passou da sua expectativa ou por que você foi abaixo. Fazer uma análise de consciência para poder continuar, né, fazendo as estratégias do negócio. Exatamente. E outra coisa, você vai ficando cada vez melhor nisso. Porque se você vai lá, eu tinha previsto que eu iria receber, eu ia pagar tantos reais, né? Lá atrás eu achei que ia fazer, e na verdade aconteceu diferente. Você está aprendendo. É isso que eu estou falando sobre o exercício. Você está aprendendo. Então, você vai ajustar aquilo que você tinha projetado lá na frente, você vai ajustar e vai corrigir aqueles números lá, recebimentos e pagamentos para cada dia no futuro. Vai chegar uma hora que a diferença daquilo que você projetou e daquilo que está acontecendo é tão pequenininha, Carlos,
que você vai ter, tá vendo que é blindagem, pô? Uhum. Você vai ter a sua empresa funcionando lá na frente. Você já deve ter chegado já deve ter tido uma situação como essa, né? Que você tá na estrada, começou a anoitecer Uhum. e só depois é que você lembrou, pô, dá para ligar um farol alto, cara, ilumina tudo lá na frente, você sente aquela segurança, você tá enxergando mais longe o que deve acontecer. A sensação é a mesma. Mas você tem que começar a fazer. Pode parecer meio ridículo eu fazer. Ridículo, eu vou falar a palavra. Parece meio ridículo eu fazer uma projeção para daqui a 6 meses, 10 meses. Mas se você todo dia, entende, tirar um pouquinho do seu tempo para olhar lá na frente e fazer as correções, você vai ficando bom naquilo. É igual uma maratona. Vai chegar uma hora que você está correndo a maratona e você nem sente direito. Bacana. E Marco, em abril agora você vai fazer uma oficina sobre habilidade financeira lá no Isaacs, né, um dos nossos patrocinadores. E o que vai acontecer? O que você vai mostrar nessa oficina? Vamos lá, então a oficina é para gente que não conhece sobre finanças, então tem que começar lá do básico, né? Primeiro, quais são possibilidades de ferramentas que podem ser usadas, como vai construir, né, aquele plano de classificação de valores, de entradas e de saídas lá no extrato corrente. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas menos sabem. Pois é, bem lá do básico, ou seja, do primeiro minuto que você precisa para poder fazer o controle financeiro, o que você vai precisar fazer? Pronto, e daí para cima a gente vai construindo até chegar num ponto em que a gente vai ter indicadores. Você vai mostrar alguma dessas ferramentas que você falou aqui hoje? Sim, aí eu vou colocar, né, projetar lá uma ferramenta e dizer, olha, você vai registrar dessa forma aqui, opa, quando se trata bem básico, quando se tratar lá de recebimento da prestação de serviço, você vai registrar aqui, pagamento, assim, aí depois eu mostro como se já tivesse tudo preenchido, né, vai chegar um ponto, depois de alguns meses, vai estar desse jeito aqui, aí o que você pode fazer com isso? Isso. Então, ou seja, é dar segurança, né, para o uso da ferramenta para que você possa fazer isso no dia seguinte quando você voltar para o consultório. E esse workshop, oficina workshop, né? Esse workshop, ele serve para quais tipos de empresários que tem clínica? Qualquer tipo de clínica? De qualquer porte, qualquer tipo de clínica. Então, olha, que seja estética, que seja médico, nutrição, psicologia, fisioterapia, dentista, tudo. Bacana. Todos. Bacana, gente. Ó, fique de olho aí no lançamento. Provavelmente quando isso aqui for lançado, esse podcast for lançado, já vai ter o link aqui no YouTube onde você pode fazer a inscrição. É isso aí. É só inscrever que a gente vai estar lá. Vai ser um prazer receber. Show de bola. Cara, muito bom ter você aqui, foi um prazer ter você aqui. Em breve nós teremos uma palestra, né? Isso. A gente fica aí atento aí nas nossas redes sociais. E você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado para alguém? Gente, é disciplina. Assim como você teve disciplina para poder aprender tudo que você sabe e você passar lá para os seus pacientes, também é disciplina. O financeiro não tem jeito, a gente sabe que é importante para a empresa. Então, é disciplina também, de pouquinho em pouquinho ir aprendendo, porque você vai chegar longe se você tiver esse passo a passo, tá bom? E aí a gente vai poder conversar mais aí quando a gente tiver. Muito obrigado aqui na nossa palestra, muito obrigado pessoal da Enche-me, do Isaacs também. E siga a gente aí nas nossas redes sociais, Enche-me e isaacs.pos. E lá no YouTube também vocês conseguem encontrar os outros podcasts lá. Muito obrigado pela participação de todos. E obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal.